A próxima lei ponderal é a lei das proporções constantes, também conhecida como lei de Proust. Ela trata do seguinte: ela diz que existe sempre uma proporção constante entre os elementos químicos que compõem uma substância. E isso também pode ser expandido para reações químicas, né? Também existe sempre uma proporção constante entre os compostos que participam de uma reação química, ok? Ou seja, existe uma proporção fixa entre os reagentes e os produtos formados numa reação química também, né? Em relação aos elementos químicos, o que a gente tem por exemplo, aqui uma molécula de água. Se eu tenho uma determinada quantidade de água, por exemplo, 18 gramas de água, eu tenho, nesses 18 gramas de água, 2 gramas que são referentes ao elemento químico hidrogênio, que são de hidrogênio, e 16 gramas de oxigênio nessa quantidade de água, né? 16 gramas são referentes ao elemento químico oxigênio. Então, somado aqui, 16 com 2, são os 18 gramas totais da água. Ou seja, existe uma proporção entre a quantidade de água e do elemento químico hidrogênio e oxigênio que compõe essa água. Então, a cada 18 gramas de água, eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Eu tenho, entre os elementos químicos, uma proporção de 1 para 8, ou seja, para cada 1 grama, eu tenho 1 grama de hidrogênio, eu tenho 8 gramas de oxigênio, e essa proporção é fixa para a água. E toda substância vai ter uma proporção também, ok? A proporção em si muda dependendo da substância, mas existe uma proporção fixa para cada substância. Então, aqui no caso, em porcentagem, a gente teria 11,1% da água composta por hidrogênio em massa e 88,9% da massa da água é do elemento químico oxigênio. Então, como essa proporção é fixa, vamos supor que eu pegasse 90 gramas de água ao invés de 18. A proporção é a mesma, eu continuo tendo uma proporção de 1 para 8. Então, dos 90 gramas de água, 10 gramas são referentes ao elemento químico hidrogênio e 80 gramas referente ao elemento químico oxigênio desses 90 gramas de água. Ou seja, novamente uma proporção de 1 para 8, né? Então, se a gente dividir os dois aqui por 10, a gente tem uma proporção de 1 para 8, que é a proporção da água. E independente da massa de água que eu pegue, essa proporção vai ser mantida, certo? Essa porcentagem é mantida em relação aos elementos químicos, ok? Então, essa é a lei de Proust, e essa mesma ideia pode ser expandida para reações químicas. Existe também uma proporção nos reagentes de uma reação química, ok? A gente vai ver como é que a gente pode saber isso com base nas equações químicas que a gente já viu, mas também existe uma proporção fixa, ou seja, se eu tenho uma reação de um determinado composto, 1 grama dele para 2 gramas do outro composto para formar 3 gramas do produto, essa proporção é fixa e essas massas de reagente e produto sempre vão ser mantidas numa reação química, ok? Então, a gente vai ver como chegar nisso daqui a pouco, mas essa proporção também é fixa.